No próximo capítulo da novela O Rei do Gado, acontecerá a parte mais decisiva do julgamento. Marcos Júlio entrará em choque ao perceber que o Hera desapareceu, deixando todos na mansão dos Mezenga aflitos. No tribunal, o promotor dará aos seus motivos para ocupar Marcos e deixar Bruno preocupado, achando que a causa já está perdida. Vai ser nesse momento que o Herê invadirá o tribunal e fará uma revelação que deixará todos do local de cabelo em pé. O menino gênio vai conseguir não sentar Marcos após notar uma coisa que ninguém percebeu. Tudo começa quando o juiz dá início à parte final do julgamento de Marcos Mezenga, ao pedir silêncio. O juiz fala: a partir desse momento, eu peço que todos no recinto se dirijam a atenção exclusiva para o que será falado aqui. O promotor e o advogado de defesa farão seus discursos finais, onde defenderão os seus pontos. Logo em seguida, o júri se reunirá na sala secreta, onde terão que decidir se o réu é inocente ou culpado pelo que está sendo acusado. Enquanto isso, na mansão dos Mezenga, Liliana comenta: meu Deus do céu, o advogado dele conseguiu dar a volta por cima. Luana diz: pois é, o Marcos achou que a emoção e deixou o caso dele. É muito difícil nesse momento. Júlia parece nervosa e grita: o índiozinho desapareceu. Em choque, Dimas questiona: como assim? Júlia responde: ele estava no quarto com os vizinhos, mas eu fui olhar os três e o Herê não estava mais lá. Nervosa, Luana diz: a gente tem que encontrá-lo, Agronando pode ter um treco, se ele desaparecer de verdade. Dimas fala: eu vou olhar ao redor da casa, fiquem aqui ouvindo o rádio, qualquer coisa eu aviso vocês. No tribunal, o promotor se aproxima dos membros do júri e fala: pelo que gostam dos autos, e por tudo que foi dito e ouvido aqui, não é só qualquer dúvida a respeito de que o real Marcos Mezenga e o seu parceiro marinheiro Geraldino enterraram a vítima na praia, ao alcance do Março, com o propósito de acabar com a sua vida. Mais do que isso, agiram de forma cruel, posto que a vítima não tinha a menor condição de oferecer qualquer tipo de reação. Senhores jurados, pelos relatos que ouvimos aqui, percebemos a intenção da mãe do réu, a senhora Leia Mezenga, de proteger o seu filho a todo custo, o que por si só nos revela que ela tinha conhecimento de que ele havia dado cabo da vida do seu amante. Começam a surgir risadas pela sala, deixando Marcos furioso enquanto vê sua mãe desconfortável. Quando as risadas se cessam, um promotor diz: senhores jurados, não vamos condená-la por isso mesmo, porque todos nós sabemos do que é capaz o coração de uma mãe. Eu quero ressaltar aqui a certeza de que o filho tinha dado cabo da vida da vítima. Mas ainda assim, ela negou reconhecer o corpo do marido, porque se a vítima fosse enterrada como gente qualquer, como de fato chegou a ser, o réu estaria livre de qualquer suspeita. Após uma pausa angustiante, ele continua: outro fato, senhores, que causou estranheza no depoimento da mãe do réu. Ela disse não reconhecer a medalhinha e a correntinha que ele sempre tirava do pescoço. Foi irrelevante dizer uma frase como essa, já que ele tiraria tal correntinha cada vez que ele ia para a cama com ela. Senhores jurados, se não fosse pela insistência do detetive Clovis, a vítima estaria enterrada numa vala comum, e nós não estaríamos aqui para julgar quem fez isso com ele. Mas por quais razões teria levado o réu Marcos Mezenga a enterrar a vítima naquela praia? Ele mesmo nos respondeu essa pergunta durante o testemunho da sua mãe. Ele se descontrolou e reiterou aos berros a confissão que já consta nos autos. Ficou evidente naquele momento a reciprocidade do amor entre mãe e filho, e ficou evidente também, por tudo que ouvimos nesse tribunal, que o réu fez isso com a vítima não apenas porque ela levantava a mão para a senhora Leia, mas também pelo desejo, talvez inconsciente, de lavar a honra do pai. Neste momento Bruno entra em choque ao perceber que o seu nome foi citado. Seja condenado, determinado, o promotor diz. Senhores jurados, eu peço que reflitam bem sobre esses fatos. A um filho não é dado o direito de fazer justiça com as próprias mãos, na defesa da honra paterna ou para vingar a mãe. Mas e por último, havia outro motivo. A defesa dos bois, que o pai havia compartilhado com sua mãe, e pelo dinheiro resultante da venda de uma fazenda, também dado à senhora Leia, indo contra a vontade da verdadeira dona. 2 motivos torpes.
Com isso, a acusação espera que esse conselho de serenidade faça justiça quando proferir o seu veredito, condenado aos céus. Desesperado, Marcos abaixa sua cabeça enquanto o promotor se retira do meio do tribunal. Desesperado, Bruno comenta a situação. O Marcos está muito difícil, o filho tem que fazer um milagre para conseguir provar que o Marcos é inocente. Nervosa, ela pergunta: ele vai saber o que falar? Marcos responde: Marcos vai sair daqui inocente, eu sei. Enquanto isso, chega no tribunal e pergunta: onde está o patrão Bruno? Ele começa a procurar pelo local, mas não consegue encontrá-lo. Ofegante, eu tenho que achar o patrão antes de que tudo isso acabe. O patrão vai gostar de ouvir o que eu tenho a dizer. Momentos depois, o Alfredo diz: Senhor, eu jurei após ouvir a acusação. Eu me vejo obrigado de impedir ao Senhor que condenem os céus. De repente, a maioria das pessoas que assistiu o julgamento começa a variar o advogado inconformadas com o advogado de defesa, está pedindo que Marcos seja julgado culpado. Após o juiz pedir silêncio, o Alfredo continua: eu me rendo aos seus argumentos. Então, como Vossa Excelência pediu ao Conselho de Sentença, eu peço agora, mas antes eu gostaria de colocar mais questões, para que possam melhorar o raciocínio dos senhores jurados, para que essa condenação seja justa. O que a gente faz? Bruno responde: fica calma, minha filha. Embora esteja sem palavras, eu sempre confiei de olhos fechados nele. Ele deve saber o que está fazendo. Lia questiona: quem será que ele está aprontando? Bruno responde: não sei, mas eu espero que esse seja um milagre que eu estava falando. E respirando fundo, o Alfredo diz: existe uma máxima em direito, indubio pro réu. Essa máxima significa que, no caso de dúvida, ela beneficiará o réu. Em outras palavras, ninguém condenará ninguém se não tiver absolutamente certeza de sua culpa. Evidente que a acusação não se teve esta máxima do direito, quando pediu a condenação dos céus. Mas se dúvida houver, eu estou aqui para esclarecer para que elas não perdurem no momento que vocês possam decidir a sorte dos réus. Após uma pausa, o Alfredo diz: primeiro, os senhores devem se perguntar: em que circunstâncias a vítima perdeu a vida naquela praia? Segundo o testemunho da dona Suzane, ela não viu o amante se levantar enquanto ela se afastava daquele local, o que seria tempo suficiente para que ele tivesse perdido da vida devido ao tempo que ele permanecer debaixo daquelas ondas e areia molhada. Mas digamos que isso não tivesse acontecido, que a vítima estivesse viva. O que teria passado pela cabeça dos Zeus para que eles arrastassem dali para colocar no lugar mais distante das outras? Isso foi a vontade de acabar ou salvar a vida do infeliz? Outra pergunta: será que os Zeus não teriam enterrado um corpo inanimado naquelas areias? E se fosse intenção de tirar a vida da vítima, porque eles simplesmente não deixaram ali ou jogaram no fundo do março? Ao invés de cavar um buraco da areia longe dali, no local que somente a maré é mais alta do ano alcançaria? Isso é, se a vítima estivesse viva, não teria ela condições de se tirar do buraco por si mesma e ir embora, longe do março, após perceberem. Sem bandeira de concordância de todos, o advogado continua: senhores jurados, não acreditamos que havia a intenção dos céus de tirar a vida da vítima, apenas desvalorizaram o corpo dela. Assim, senhores, estarão fazendo justiça na justa medida. Obrigado. Ao ver que não há mais o que se editar, o juiz se levanta e fala: convido os senhores jurados a virem comigo para a sala secreta. Depois que o juiz retorna para a sala, ele diz: visto todos os testemunhos, os discursos da promotoria e da defesa, os jurados chegaram a uma conclusão. De repente, entra na sala e grita para falar. Em choque, o juiz pergunta: o que é isso? Quem é esse menino? No local, começa um grande burburinho. Em desespero, Bruno se aproxima da criança e fala: para com isso, você não podia fazer isso. O juiz interrompe e diz: deixa a criança falar, o que ele disse é pertinente. Vamos, menino, o que você viu? Ele responde: ora eu vi-o, andando ao redor da casa do patrão. Eu sabia que era ele, porque tinha visto no jornal. E eu vi ele, tá vivo. O juiz comenta:
Me desculpa, mas isso não é possível. Já foi provado nesse tribunal que a vítima não está viva, inclusive por esse motivo que estamos aqui nesse momento. E fala. E ele está certo, meritíssimo. Eu estou vivo. Todo se assusta ao ver Ralph. Um grande borborinho se inicia. Não perturbe. Silêncio. O juiz comenta, mas o que significa isso? Como é possível você estar vivo? Ralph responde. Eu consegui escapar naquele dia. Eu percebi o que estava acontecendo, e que se eu me escondesse, eu me vingaria de Bruno prendendo ao filho dele. O juiz questiona. E de quem é aquele corpo que estava nu? Ralph responde. De um banhista que eu achei na praia. Ele estava desmaiado e cercado de garrafas. Logo imaginei que estaria numa situação parecida com a minha. Então, mesmo fraco, eu dei uma coça nele em terreno meu, lugar boquiaberto. O juiz diz. Mas isso é um absurdo. E onde você estava escondido esse tempo todo? Ralph responde. Fora do país, mas minha grana acabou. E eu sabia que o rei do gado iria me bancar, se eu conseguisse livrar o filho dele na cadeia. Mas eu cheguei tarde demais na casa dele. Marcos já estava sentado na cadeira do "O real foi o uso". O juiz fala. Chega, eu já ouvi demais. Eles são inocentes. Enquanto todos começam a comemorar, Ralph sai correndo do local. Mas é pelos policiais. Marcos se aproxima do herê e diz. Graças a você, estava certo.